Cara, todo sonho tem um começo. Todo grande projeto tem o seu início, assim como uma grande jornada, ela sempre começa com o primeiro passo. E aí, de repente, me vi num lugar onde a gente fazia todas as reuniões semanais, era no quarto de hóspedes. Nós sonhamos com a liberdade, a realização, a espiritualidade livre, a filosofia. Mas a nossa escola não é só sobre conhecimento. Nós somos gente de verdade, somos encontro, somos movimento. Veio aquela quantidade de pessoas com o mesmo intuito de querer aprender, de querer progredir, de querer fazer que o planeta seja um mundo melhor. Eu vi o círculo nascer, eu estou vendo o círculo amadurecer. Existe uma grande diferença nos eventos que a gente faz com o círculo de outros, porque é espontâneo, é leve. Ele é um lugar para que as pessoas sintam, e esse sentimento é uma conexão profunda entre outras dimensões e a dimensão material. Onde eu mais me sinto à vontade para fazer minhas loucuras. Essa é a nossa história, contada a partir dos nossos congressos, dos nossos encontros, do nosso movimento. Porque ser círculo é ser conhecimento, movimento e transformação. Mas foi. Beleza? Então vamos para 9h30. Palestra. Primeira palestra, aí tem que abrir o vídeo de fundo aí, esse Mônica. Pô, alguém vai ter que dormir de conchinha. Fudeu, né? Porque você tem dois gordinhos e o magro. Vai ser o Jorge. Quem vai ser abraçado é o Jorge, isso nós já sabemos. Se nós estamos todos no mesmo barco e está bem furado, todo mundo tem que pegar balde e tirar a água. Contenha-se, Fefa, contenha-se. A minha entrada no círculo foi uma coisa assim bem sincrônica, aleatória, né? Eu entrei justamente numa necessidade que o Juliano tinha de ter pessoas para trabalhar. Era antes da pandemia, a espiritualidade não era uma coisa, as pessoas não falavam tanto disso. E ele estava precisando de uma mão, precisava chamar gente, e ele queria alguém que não fosse tão estranha ao tipo de assunto que ele tratava no círculo, né? Que não fosse ficar chocado. Agora, vocês imaginam quando a gente estava na produção do Data Limit, né? A gente vê um discurso do ex-ministro de Defesa do Canadá falando que UFOs são tão reais quanto os aviões que voam sobre as nossas cabeças. E eu brinco que eu fui a primeira maratonista do círculo, porque eu comecei a assistir aquelas aulas e não consegui desgrudar do computador. Foi uma coisa muito louca, assim, eu lembro que em 2 dias e meio eu assisti todos os vídeos que tinha disponível. Eu curti isso, sabe? Puxa, eu posso estar em casa, mas eu não preciso estar em casa sem ter acesso, né? Então essa coisa do templo, né? Eu preciso ir lá para buscar o conhecimento. Não, ele pode estar aqui perto de mim e tal. Então para mim foi algo que me encantou. Keep in mind that pretty much everyone in the world today knows that there's something wrong with the system. E nós estamos vivendo isso, que a descoberta do espírito é a descoberta de si mesmo. Certainly we have to realize that we are more than three-dimensional physical bodies. As pessoas, de um modo geral, vêm de um preparo de algum tipo espiritual. Essentially, in this experience of light, it was clear that there was a higher connection of communication that links our mind with the mind of humanity.
General Ochoa foi um verdadeiro salto quântico, tanto para o espiritismo quanto para a ufologia mundial. E era nada mais, nada menos do que uma preparação para o que ele viria a ver mais tarde, do nada, se formar uma nave pousada na fazenda de Alexandria. Ele ia para lá e topava com os caras. Eu conheci o Juliano antes da gente fazer o documentário lá em casa. Então, o Juliano era uma figura que aparecia em congressos de ufologia, mas ele era periférico. Isso é informação. Você vai a Porto Alegre, Hitomi está lá. Você vai em Curitiba, Hitomi está lá. Você vai na Feirinha da Liberdade, Hitomi não está lá. Porque lá não se fala de disco voador. Lá se fala o quê? Só de sushi, sashimi? Hitomi está no Recife. Hitomi provavelmente não é deste planeta. Ou... Mas assim, eu tive uma simpatia imediata por ele, que tem um reconhecimento de alma nisso. Aí quando ele me convidou para fazer o documentário e foi lá em casa, foi muito interessante. Primeiro porque o Juliano é espontâneo, eu também sou, então correu muito fácil a nossa conversa. Depois no meio da conversa entrou um senhorzinho baixinho, né, cabecinha chata, de óculos e tal. E eu falei, o coronel, né? E aí não conheci, a gente continuou o papo e tal. A Margarete desceu para a gente tomar um café depois da gravação do documentário e aí houve um link entre os três, né? Que parece que fundamentou a união dos três nessa passagem. Aí depois eu fiquei sabendo que o coronel agora era o General Ochoa. Eu conheci quando ele era coronel, é verdade, não é brincadeira. Então foi muito automático, foi muito fácil, né? É como o vinho bom, né? Você toma e você nunca se cansa de tomar e ele não te faz mal. Para receber the higher commander of the dark side of the force. May the force be with you. Faça assim com a mãozinha. Ele já sabe que vai ter troco. Obrigada. Deixa eu tirar a capa agedinho. Ju, me ajuda aqui que tá enroscou a copa. É alta produção que vocês pensam. Essa é a capa que você falou que era de Jedi? É, a capa Jedi. Você queria o quê? Que eu fosse Mônica, lá em isso aqui é no máximo o sobretudo do Hagrid depois de uma Não, lavanderia. É uma das coisas que mexeu assim bastante comigo quando eu comecei a trabalhar no círculo, né? Eu saí de uma empresa tradicional, enfim, né? Toda a estrutura matricial, tudo segmentado e tal, e de repente eu entro num lugar onde as decisões, né, daquela empresa, as decisões estratégicas são tomadas com base em orientação espiritual. Cara, e ao mesmo tempo que eu achava aquilo muito legal e muito diferente, para mim também, no começo, foi um pouco chocante, porque sou capricorniana, né? Sempre tive uma fé muito forte, sempre, né, estudei muito espiritualidade e tal, mas sempre tive esse pezinho na terra, assim, pá, né? Então, para mim não era muito fácil. Eu lembro que as primeiras, acho que os 4 primeiros meses, posso dizer seguramente que a gente ia para a reunião mediúnica com né, a gente usava a prancheta e eu fazia a reunião assim, ó. Será que tá mexendo mesmo? E o Juliano vinha, põe a mãozinha aqui, às vezes deixava só eu com a mão para eu perceber, mas ainda assim, né, eu tinha o meu lugar de dúvida, não que eu não acreditasse nas pessoas, mas assim, cara, como é que rola esse negócio? Como é que funciona? Como é que... Para mim foi um trabalho interno, porque eu tive que passar por crenças minhas, né, por coisas que no fim das contas eu descobri que eu não acreditava tanto assim. Uma coisa é você falar, puxa, eu acredito, tal, e na hora do vamos ver e vai, você fala, não sei se é bem assim, então
Eu tive que revisitar os meus próprios conceitos, minhas próprias crenças e entender até onde aquilo que eu dizia que eu acreditava de verdade. E isso para mim fez muita diferença. E aí começou uma nova fase na minha vida, de mim comigo mesmo, de mim com o mundo, de eu revisitar isso e falar, puxa, agora vamos ver, agora vamos trazer aqui para pertinho, vamos ver o quanto, né? O quanto você é fiel àquilo que você diz acreditar. Eu convido você a ficar à vontade na presença desses seres, independente de onde você está. Se você estiver na sua casa, se você estiver num hotel, se você estiver no seu trabalho, onde quer que você esteja, talvez no carro, talvez a caminho do trabalho, eu não sei quando este momento vai chegar até você, mas eu sei que é possível, para além do espaço e do tempo, nós nos encontrarmos num lugar chamado intenção. É onde eu convido a sua mente a estar, neste lugar chamado intenção. Fique à vontade na presença desses seres. Sinta a chegada destes seres ao seu redor. Deixa a egrégora do círculo entrar na sua casa. Deixa a egrégora do círculo entrar na sua casa, na sua vida, ao seu redor. São seres de humanidades luminosos que te cercam agora, que formam um círculo luminoso ao seu redor. Eu quero lembrar você que isso aqui não é uma performance, não é uma apresentação de uma banda qualquer. Nós estamos aqui em sintonia. E quando nós entramos em sintonia com seres de humanidades multidimensionais, direcionando o foco da nossa consciência, nós estabelecemos um ponto de convergência entre as dimensões a partir da nossa intenção. Nesse ponto de convergência, nós somos socorridos e a espiritualidade maior abraça a nossa realidade e envolve a nossa realidade. Fecha os teus olhos em casa, leva a tua mão ao coração, ao teu chakra cardíaco, porque mais do que ouvir as minhas palavras, eu convido você a sentir e ficar à vontade na presença desses amigos que nos cercam. Eu conheci o Círculo em 2018. Quando eu estava participando de uma palestra lá, foram divulgar o Encontro dos Amigos do Chico Xavier, que ia acontecer em 2019. E eu disse, vou atrás de ver quem é que está organizando isso. E foi aí que eu encontrei o site do Círculo, lá tinha Círculo no site do evento, e eu fui atrás do Círculo. Eu estava naquele momento em que eu precisava de ter essa conexão e eu não encontrava essa conexão. E coincidentemente, né, que eu não acredito em coincidências, acredito em sincronicidades, e a sincronicidade me levou para encontrar o Círculo. E logo quando eu entrei no site, tinha lá várias as coisinhas que passavam. E aí tinha espiritualidade, filosofia. E na época eu já tinha assistido o documentário Data Limite, mas eu não sabia que tinha sido a Posat Filmes que tinha feito esse documentário. E quando eu comecei a estudar o Círculo, entrei lá no pequeno Círculo de Jundiaí, eu descobri que ia ter o evento do Data Limite, que era o primeiro congresso que eu participei do Círculo, que era o segundo congresso do Círculo, que foi o evento do Data Limite, que foi no dia 20 de julho de 2019. Então, para mim foi muito especial ter essa questão de ter começado a estudar numa escola que, de alguma forma, essa informação, esse conteúdo já estava ali plantado em mim desde 2015, quando eu vi esse documentário a primeira vez. Vibra em proteção este lugar. Amigos de luz, bem posso ver, levam minha alma a repousar. Sei que não tenho que temer. Sinto uma força se formar. O círculo de luz é pra valer.
acho que tudo começou quando, por causa dos documentários que a gente se meteu a fazer, ou que meteram a gente para fazer, eu não sei quem meteu o quê nessa parada. Mas aqueles documentários, eles não eram suficientes. Existia tanto para se dizer, tanto para se falar, e eu me lembro que eu gravei um vídeo ainda no escritório da minha agência, que ficava ali na Francisco Leitão, em Pinheiros. Gravei e falei, olha, se você quiser entender mais a filosofia por trás do Data Limit e tal, me chama, que eu vou aí dar uma palestra para você sobre a filosofia por trás desse documentário. Nós vamos falar com vocês sobre perspectivas, sobre expansão de consciência, sobre integração cósmica e sobre a construção de um mundo bem melhor. Então, se você quer levar esse encontro até a sua cidade, basta nos escrever ou entrar em contato conosco através dos meios que você já conhece. E eu achava que aquilo ia ser assim, tipo um videozinho desses, né, que entram no tsunami da internet. E eu contabilizei assim, eu fiz alguma coisa como umas 90 palestras no Brasil inteiro, na França, em todo canto que eu fui. Eu não cobrava nada pela palestra, eu falava, cara, paga passagem de avião, de ônibus, de mula, mas eu vou. Era um fogo, uma necessidade, era alguma coisa que impulsionava. E eu tenho um pouco dessa inteligência intuitiva muito integrada desde mim, desde cedo. Se eu sinto que é por aqui, eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Ali na frente as coisas vão se costurar, ali na frente as coisas vão se explicar, ali na frente vai fazer sentido. E assim começou a escola. Eu lembro até hoje de uma conversa que eu estava tendo com o Felipe Savieto, que é um dos meus grandes amigos de quase 3 décadas de amizade. E eu explicava para ele, Fê, eu quero criar como se fosse um lugar. Tem aquele espírito do camping, onde tem uma fogueira, uma roda, uma partilha, um sarau de música, onde tem a natureza, mas onde tenha um sentido de comunidade, de pertencimento, de alguma coisa que não tem nome. Quão grande amor há, quão grande amor há em mim, quão grande amor há. Mas não é a roda, não é o fogo, não são as pessoas, não é a música, não é a partilha, não é a floresta, é tudo isso ao mesmo tempo. E o Felipe disse, um círculo. Eu meditei muito sobre esse nome e entendi que esse era o nome para a escola, esse era o nome que representava a nossa vocação, em torno do fogo, símbolo do saber, do conhecimento, da sabedoria, de um saber que transforma, que transmuta, que libera energia, que gera movimento. Conhecimento gera movimento, movimento gera transformação. Era isso. O ser humano, ele tem uma estrutura cerebral montada para conexão. Ele não consegue viver sem essa conexão. Muitos experimentos científicos já perceberam quando uma criança, por exemplo, é negligenciada, quando ela não é olhada nos olhos, quando ela não tem o toque físico. E percebeu-se que gera uma ansiedade muito grande nessa criança quando ela é negligenciada. Então nós temos um sistema nervoso e uma estrutura preparados para essa conexão. Quando nós temos uma conexão virtual pela internet, de alguma forma, pela ligação, mesmo pelo vídeo, embora você esteja olhando, né, nós ainda sentimos falta daquele olho no olho pertinho, aquele abraço gostoso, aconchegante, porque isso está
na nossa estrutura. Por mais que a gente se conecte hoje com o mundo inteiro e essa conexão permitiu, nossa, tantos acessos a tanto conhecimento, a pessoas que estão do outro lado do planeta, ainda sentimos a falta daquele calor humano, daquele aconchego, daquela troca. Quando estamos numa multidão, é muito diferente quando você sente que a multidão inteira está sendo carregada para um lugar. Então, no encontro do círculo, nos encontros da Casa do Consolador, ou em qualquer evento público, a gente sente o calor humano de estar dando as mãos, quando as pessoas cantam juntas uma mesma canção. Nossa, isso mexe demais com a nossa estrutura celular. Isso faz uma diferença gigante para o ser humano. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos transporta. Quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar e uma canção divina que nos acolhe pra dizer que o amor jamais deixou você. Ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. Talvez a maior ilusão que a gente nutra quando a gente se mete a empreender um projeto espiritual é que as coisas vão ser fáceis, que vai ser tudo fluido, um flow, tudo vai acontecer. E a gente tinha essa expectativa de crescer meteoricamente, de alcançar um monte de coisa. Eu não sei, na verdade, onde eu estava com a cabeça de achar que montando uma escola filosófica eu teria, seguidores da Anitta. A gente ia consolidar um alunato como se a gente fosse o novo Porta dos Fundos, né? Isso aí não existe, para de graça, isso aí. O senhor tá inventando pra brincar comigo, seu brincalhão. Era talvez um idealismo muito grande, né? A gente tinha essa expectativa quando a gente montou o primeiro congresso. A gente queria ver as pessoas, a gente nasceu numa era digital, a gente nasceu por causa disso. A escola, ela se sustenta por causa da presença online dela, da presença virtual dela. Mas gente precisa de gente, entende? Cara, um like, um comentário, um compartilhamento, né? O que hoje se chama de engajamento, puxa, é muito importante para tudo que a gente faz. Mas
perde de longe para um abraço, um aperto na bochecha, um cheiro, uma risada juntos, né? Eu falo que adoro crise de riso, eu adoro ter crise de riso junto, né? Quem está se formando hoje no Exo, sobe aqui. Olha só, tem até ET pagando um peitinho. Coisa do Guilherme, mano, olha aí. Dança estranha. Olha bem a cara dessa turma se eles são normais. Pode ficar em pé. Que é isso? É festa! É festa! Cadê a galera que tá online? Cadê os formandos online? Abduzido na banheira, abduzido de toalha, abduzido sim por um cara legal, abduzido cheirosão, abduzido enquanto toma banho, abduzido enquanto lava o pé, abduzido sim por um cara legal, abduzido sem chulé, abduzido sim por um cara legal, abduzido sem chulé. Vem, Venilda! O Rodrigo tá até chapéuzinho. Abduzido na banheira, abduzido de toalha, abduzido sim por um cara legal, abduzido cheirosão, abduzido enquanto toma banho, abduzido enquanto lava o pé, abduzido sim por um cara legal, abduzido sem chulé, abduzido sim por um cara legal, abduzido. Sem chulé. Faltava isso, faltava esse contato, faltava esse lugar onde a gente se encontrasse. Mas a gente ainda estava muito distante de ter uma sede física. A egrégora, os espíritos que se comunicavam com a gente diziam: vai materializar, nós já estamos planejando, nós já começamos o movimento, mas vocês têm que ir trabalhando. E a gente mal tinha um escritório, tudo começou em casa, aquela coisa adaptada, né? De pai, eu parava a reunião para ir fazer almoço, a gente sentava para comer, era tudo uma coisa caseira, não no sentido de não ser profissional, porque isso a gente sempre foi muito bom desde o começo, sempre tudo foi muito lindo, tudo muito profissional. Eu queria fazer alguma coisa de alto nível, alguma coisa compatível, né, com a riqueza do conhecimento. Só que nessa fase, a gente não tinha como receber as pessoas. Eu ainda recebi um monte de convidados nas reuniões mediúnicas que eu costumava fazer em casa, mas não tinha espaço, né? A gente teve uma época que tinha uns workshops que a gente fazia no escritório. Imagina um escritório de 40 metros quadrados com 20, 25 pessoas empilhadas e, nossa, quantas coisas extraordinárias a gente presenciou ali. De fenômenos da consciência, acessos, canalizações, até efeitos físicos a gente teve em grupo nesse escritório várias vezes. Mas faltava um lugar onde a gente pudesse ver. Acho que foi com essa sede, talvez, ao pote, que a gente foi para o primeiro congresso do Círculo em 2018. A gente já pegou um teatro para 350 pessoas. E aí, tipo, não veio. A gente tinha uma expectativa de 350 pessoas. E o nosso primeiro congresso foi uma salinha meio apertada do IBS para 60 pessoas. Eu fui como participante trabalhadora, né? Porque na época eu que fazia as filmagens. E, nossa, eu que fazia as filmagens. Meu Deus! Juliana é um cara corajoso. Eu que ficava lá no controle da câmera. Isso tá esquisito. Foi um ambiente bem intimista, né?
até pelo número de pessoas, né? Então foi muito gostoso, assim, porque parecia que estava no salão de casa, né, com todo mundo ali conversando. Mas ele era um começo. Ele desconstruía a nossa expectativa, mas ele reafirmava a confiança que a gente tinha de dar o primeiro passo. O primeiro passo nunca é firme, o primeiro passo nunca é sólido, o primeiro passo nunca é certeiro, ele nunca sabe exatamente a direção. Quase sempre depois do primeiro passo a criança cai, o joelho dobra, falta firmeza. E a gente viveu tudo isso como criança até hoje. Criança que a escola é, né? Fazendo 7 anos, talvez a gente esteja passando, né? Entendendo quem nós somos agora. Ele teve um tom intimista que hoje, né, a gente já não tem mais tanto assim nos congressos, né, pelo volume de pessoas, né, mas hoje a gente é engraçado, né, porque a gente percebe agora, a gente está voltando a ter esse ambiente intimista com os retiros, né. Não tem mais essa possibilidade no congresso, mas hoje o retiro assume esse papel, né, onde a gente consegue também voltar a ter esse tipo de sensação, puxa, legal, todo mundo junto, amigo e tal. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante sua mão sedente e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. Bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Vai, tente outra vez. Os eventos do Círculo, para mim, tem uma conotação muito de gerar uma energia muito grande. Eu sinto uma liberdade com a mentoria do Juliano, a forma do Juliano expressar os conhecimentos. Eu sinto uma liberdade aquariana. Sabe assim, tipo, seja você, faça do seu jeito e fale como você gosta que as coisas sejam, né, com a sua ideia. Então, para mim, o círculo significa espontaneidade, significa inovação, significa
ser quem você é. Então, para mim, representa isso. Como eu já participei de centenas de congressos de tudo quanto é tipo, na área científica, na área espiritual, na área holística, seja em que área for. Para mim, do Juliano é onde eu mais me sinto à vontade para fazer minhas loucuras. Peraí, agora vou ter que fazer ola de lá pra cá, tá bom? Então vai, peraí. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, do primeiro pro segundo foi assim, da água pro vinho, né? Porque imagina, 60 pessoas num ambiente hiper controlado, né? Porque não tinha ali nem muita atividade, nem tanta gente, nem tanta, né, dinâmica, né? Era mais palestra, e de repente pro segundo ali eram 1000 pessoas participando, era num teatro gigante, a gente tinha uma equipe de 23 pessoas, né, entre recepção, livraria, tal, então era uma equipe gigantesca ali para cuidar de tudo. Eu subi no palco, que foi também uma experiência muito, muito gratificante. E, cara, mas foi uma loucura, porque eu olhava assim e falava, meu Deus, mas o ano passado a gente tava ali na salinha, sentado, conversando de mano, e agora, né, esse povo todo e tal, e todo mundo. Nós vamos entender Paulo de Tarso, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que retine. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios e todas as profecias, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Ainda que eu tivesse toda a fortuna, distribuísse com os pobres e oferecesse o meu corpo para ser queimado, sem amor, de nada adiantaria. E ele, no final da sua fala, diz, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor, porque a humanidade nunca precisou tanto de amor quanto precisa hoje. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras. A nossa equipe ainda era bem pequena, assim. Na verdade, a gente faturava por mês, tipo,
20% de tudo que a gente precisaria investir para fazer o segundo congresso, do tamanho que a gente sabia que ele precisava ser, porque foi o congresso que foi em 20 de julho de 2019. Nesse momento, com todos os medos que a gente tinha de e se a gente lançar essa proposta e ninguém aparecer, ou aparecer pouquíssima gente, se a gente assumir um monte de dívida e cara, isso não rolar, né? Eu lembro que um dia eu cheguei pro Ju e falei, cara, vamos fazer um cenário pessimista, porque eu já tava ficando nervosa, porque só chegava, né, valores financeiros que teriam que ser pagos e não tinha entrada. Falei, gente, como é que a gente vai dar conta disso? Falei, gente, vamos fazer um cenário pessimista aqui, se tudo der errado, qual que é o mínimo que a gente precisa para realizar? E aí a gente fez o AV1 e o AV2 do budget. Mas eu sempre me lembro de uma fala do Padre Jonas Abib que dizia: quando a gente caminha com Deus, a gente primeiro dá o passo, a gente põe o pé e Deus põe o caminho. E naquele momento era isso. Na verdade, a gente pôs um compromisso financeiro. Mas as pessoas vieram. E foi bizarro. Foi chegar naquele salão com aquela quantidade de gente. A gente não tinha nem funcionário, teve um monte de aluno que se voluntariou, alunos que depois viraram até colaboradores da empresa, mas assim, a gente não tinha como fazer aquilo. A gente pediu ajuda. É algo que como escola e é algo que como seres humanos a gente tem aprendido muitas vezes a fazer, a levantar a mão e pedir ajuda. Falar, olha, eu vim até aqui, daqui eu não estou conseguindo ir. Me ajuda, me espera. Ou vai na frente, eu já te alcanço. A gente precisou, né? A gente precisou nesse momento. E foi demais, assim, foi demais. A quantidade de pessoas, a transmissão ao vivo, né? Era aquela hiperprodução, os amigos que vieram, tanto participar do congresso quanto palestrar no congresso. A energia que emanava daquele hotel era absurda. De hóspedes do hotel descer e falar o que está acontecendo, nossa, eu quero estar aí, e entrarem para o congresso, de caírem literalmente de paraquedas, gente que começou a assistir o congresso pela transmissão ao vivo e na hora do almoço estava lá. Era um mar de gente, era uma vibração maravilhosa, né? Bem-aventurados os que tiveram olhos de ouvir, ouvidos de ouvir e corações prontos a bater, uníssonos no amor, na dedicação à construção de um novo tempo, de uma nova terra. Abençoado aquele que escutou o chamado e seguiu o seu caminho. Saudações. Foi como se naquele ano de 2019, que a gente tinha uma certa expectativa de que a partir dali muitas coisas iriam mudar, talvez até de uma forma meio que sobrenatural. Ali a gente percebeu que estava sendo lançada só o alicerce de tudo que a gente teria que fazer. E a empolgação, a experiência que os nossos alunos tiveram ali, aquele contato, era tanta gente que se sentia esquisita nos seus contextos, deslocadas, que não sentiam que não cabiam mais em lugar nenhum e que ali faziam parte. Ali elas faziam parte.
Ali elas entravam em sintonia, elas acessavam outras dimensões, sem nenhum tipo de constrangimento, porque sabia que a pessoa que estava exatamente do seu lado estava no mesmo lugar vibratório, estava fazendo a mesma coisa. E os sorrisos, as trocas, os abraços. Eu me lembro que depois do segundo congresso, eu fiquei, Mônica, a gente que estava ali na frente, a Fefa saiu correndo, cuidando de desmontar o evento, as equipes todas acontecendo. A Fefa sempre foi essa orquestradora. E cara, eu acho que eu dei uns 300, 400 abraços naquele dia. Vocês não vão sair sem se abraçar, né? Que quem comemora o amor, transmite o amor. Todo mundo fazendo bagunça. Eu não conseguia ir embora, a gente não conseguia sair daquele salão. E isso é uma coisa que acontece até hoje, em todos os eventos do Círculo, sejam grandes ou pequenos, seja uma oficina, seja uma mentoria para um grupo pequeno, seja um retiro, seja um congresso para 500 mil pessoas, não importa. A gente sente essa necessidade de abraçar. Abraçar. Eu acho que o abraço ele é muito simbólico nesse sentido, ele tem uma carga energética maravilhosa. Porque no fundo, os nossos braços, numa postura de defesa, numa postura de perigo, né, eles quase sempre, como que num movimento automático, eles defendem aqui, né, o epicentro das nossas emanações, né, eletromagnéticas aqui, o nosso toroide, o nosso coração, os nossos órgãos vitais. Então quase sempre um braço fechado fecha o meu campo, fecha a minha postura, eu não quero, eu não vou, eu cruzo os braços, eu me fecho. Um abraço é um movimento completamente oposto. Um abraço é quando eu digo, cara, eu vejo você. E eu permito que você me veja como eu sou. Eu quero te receber em mim, eu quero que você me receba em você. Eu quero voltar a ser um com você. Quando dois seres humanos se abraçam e desejam aquilo que eles têm de melhor, desejam paz e bem, é como se nós estivéssemos, por um momento, por um milésimo de segundo, retornando a um estado de consciência de unidade. Cara, eu faço parte. Eu sou você, você sou eu vejo você. E eu quero que você me veja. Isso só pode acontecer num evento. Isso só pode acontecer num congresso. Isso só pode acontecer se a gente criar no tempo um dia onde toda essa comunidade escolar que está na luta, que está na vida, que está criando um pedaço de nova terra onde eles estiverem, isso só pode acontecer se num momento no espaço-tempo a gente criar uma âncora, um encontro, uma egrégora, para que todas essas pessoas voltem e se abasteçam dessa consciência da unidade, dessa consciência que diz, cara, eu sou você, você sou eu, nós somos um. E isso me energiza, e porque isso me energiza eu vou voltar, porque eu preciso trazer mais gente para fazer parte desse um, para fazer parte desse todo. Ele foi o grande... Pode colocar de novo meu último slide? Porque a nova terra começou com ele e os discípulos dele tinham um hábito que era muito bom. Quando eles se encontravam, tinha uma saudação que representava o início da nova terra. Eles desejavam um para o outro paz. Era como um código secreto. A paz que eu tenho é a paz que eu te dou. A paz que eu tenho é a paz que eu te dou. A Peppa tá ótima hoje. E nós no Círculo, nós pegamos esse hábito, pegamos o upgrade dele. Porque já que nós somos esse pessoal que é meio diferente, nós pegamos esse hábito de começar a nos cumprimentar no final de cada evento, desejando, abraçando e dizendo paz e bem.
Paz e bem, porque é tudo que cada um aqui tem que levar desse evento. Paz e bem. Paz como estado de espírito, de identidade. Bem como compromisso de movimento e transformação. Paz e bem. Ao longo dessa música, paz e bem para vocês. Nós nos vemos no congresso do ano que vem. O Congresso do Círculo sempre foi uma história de encontros e movimentos. O encontro energiza e a energia gera o movimento. O encontro abastece, traz novas perspectivas, traz uma renovação espiritual, um fortalecimento espiritual, traz intimidade espiritual. Acho que é um momento assim de nutrição direto da fonte. Acho que essa que é a minha percepção, né? Somos um movimento, na sua maior parte do tempo, online, né? Então as pessoas estão conectadas, a gente está se falando, os alunos se falam entre si, mas o congresso é aquele quentinho, sabe? Aquele gostoso, que nem quando a gente vai visitar, tá casado há 30 anos, mora longe, e daí você volta para visitar tua mãe, teu pai, aquele quentinho. Para mim é isso, é o que as pessoas me relatam, é o que eu sinto, é o que elas gostam, né? É voltar e sentir aquele calorzinho de, puxa, tamo junto, puxa, tô aqui, você aí, tamo longe, mas tamo perto ao mesmo tempo. É a hora que eu acho que o tamo longe, tamo perto se concretiza, eu acho que nos momentos do congresso, que a pessoa realmente fala, puxa, tamo junto mesmo, é de verdade. No terceiro congresso, a gente tinha isso meio que... porque era no meio da pandemia, a gente estava num estúdio, todo mundo de máscara, o único que podia tirar a máscara era o palestrante enquanto falava, tinha quase mais de 1.500 pessoas online assistindo, participando, interagindo. Cara, mas foi diferente, foi muito bom, foi demais. Aliás, a gente tem provas absurdas de que a nossa egrégora ela atua com a mesma intensidade para quem está presencial e para quem está online. Eu tenho uma mentorada que se tornou uma amiga, uma artista de Aracaju, Raquel. Raquel, quando foi pela primeira vez num evento nosso, ela disse assim, tudo está lindo, tudo está maravilhoso, não encare como crítica o que eu vou dizer, mas eu tenho uma frustração. Eu falei, o quê? Ela falou, eu achei que a energia presencialmente seria diferente, mas ela tem a mesma intensidade de energia que a gente sente na internet. É uma pessoa conectada e tal. E eu falei, que bom, isso é a prova de que a nossa egrégora cumpre o que promete. Agora, a energia diferente que você pode ter aqui é abraçar, beijar e dar um cheiro nos outros. E aí ela deu risada e a gente vai almoça e tal, e realmente esse é o bônus, né? É a parte humana da espiritualidade, é a parte física, a parte somática da espiritualidade. Um abraço é uma expressão somática da espiritualidade, um beijo, um olhar, uma fala, uma crise de riso. Uma crise de riso é uma expressão somática, porque ela é física, ela é expressão corporal de um ato espiritual, né? Porque algo está mexendo ali, o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Quando eu tenho uma crise de riso com você, alguma coisa se move no meu plano mental, alguma coisa se move no meu plano espiritual. Existe aí uma certa simbiose, existe aí uma certa conexão. O encontro de Exu foi a primeira experiência imersiva no círculo até então. Eu lembro de chegar, eu tinha acabado de sair do recolhimento, cabelo raspado, tava assim, uma pessoa irreconhecível. E eu lembro de entrar no evento e as pessoas me recebendo muito bem. Tem uma situação que me emocionou muito, que foi quando começou a tocar a sintonia. E daí eu tava lá na parte de fora, no background, e eu falei, não, eu vou lá ver o que é essa sintonia, o que é isso. Eu lembro de olhar para as pessoas e
E me senti muito bem, assim, de olhar para aquilo todo mundo e falar assim, pô, eu estou no lugar certo, e é aqui na frente. Eu lembro de olhar para aquilo tudo assim, o que vocês estão procurando, vocês vão encontrar. Então foi muito, muito emocionante para mim estar naquele espaço do eixo, porque era uma energia que se movia assim, eu via, eram muitas cores assim, e eram como ondas assim, aquilo caminhava por cima das pessoas, elas de olhos fechados, e tinha gente que tinha passado a vida inteira lá. Aquilo foi muito significativo assim, de ver uma senhora idosa feliz. E daí eu conseguia observar que ela falava assim, pô, eu passei a minha vida inteira me preparando para estar aqui, para sentir essa energia, para estar junto com esse pessoal. Quanto a caminhada dela tinha sido naquele tempo todo, ela caminhou por muito, ela passou por muito desafio, ela teve muita coisa na vida dela, mas ela continuou firme para chegar naquele instante e sentir aquilo, e sentir pertencente àquele lugar. Eu falava, é isso que eu quero. Eu quero fortalecer esse movimento que as pessoas se sintam acolhidas e pertencentes, porque ali é que ocorre a real manifestação delas. Quando elas estão num lugar que elas se sentem acolhidas, quando elas se sentem bem, elas conseguem se manifestar na sua essência. E é para isso que a gente está aqui, para a gente se manifestar na nossa essência, sem nenhuma barreira, sem nenhuma trava, sem nenhum trauma, simplesmente se manifestando. E aquela senhora para mim foi muito significativa, ela estava se manifestando, ela tinha deixado as muletas de lado, estava em pé e um sorriso de olho fechado, fazendo a sintonia, um sorriso gigantesco. E eu falei, cara, é para isso, são para essas pessoas, porque elas vão se encontrar nesses movimentos. Aquilo foi muito significativo para mim, porque também me colocou pertencente àquilo. Sim, eu pertenço a esse movimento, eu estou no lugar certo, porque as coisas fluíam muito, era tudo muito fluido assim, não tinha nenhum entrave. Obviamente, tanto aqui na sede quanto nos movimentos de transição de equipes e tudo, ocorrem os seus ajustes, as suas inseguranças, tudo isso, mas em nenhum momento eu tive vontade de retornar para aquela vida que era mais confortável, que eu fazia já há anos aquilo, que eu tinha N coisas que eram muito boas, era uma vida muito boa, só que eu não me sentia pertencente àquilo, eu não sentia que aquilo era o que eu tinha vindo fazer aqui nesse plano. E agora aqui no Círculo eu tenho isso todos os dias, por mais que os desafios apareçam, eu me sinto pertencente a isso, eu me sinto em casa, e esse sentimento ele perdura desde o momento lá atrás, quando eu disse sim, que eu quero ir trabalhar com o Juliano, eu quero ir trabalhar no Círculo. Desde então esse sentimento começou a se fortalecer e nunca me largou mais. Sete anos é um setênio, né? A nossa vida, ela acontece em setênios, né? Mas dividido ali pelas nossas idades. Mas eu acho que o Círculo hoje atingiu seu primeiro setênio, uma expectativa filosófica. Eu acho que agora sim o Círculo está pronto para crescer, porque em paralelo à nossa evolução humana, né, os 7 anos é a nossa formação de personalidade, né, onde a gente aprende a dialogar com o mundo, experiencia o mundo, tira do mundo as experiências que não são importantes, as resultantes, né? E eu acho que pro Círculo também foi isso que aconteceu. A gente fez muita coisa, fizemos muita coisa legal, batemos muito a cabeça na parede em muitos momentos, então aprendemos, erramos, acertamos, né? Teve muita experiência e eu acho que agora ela tá, né, é uma experiência um tanto quanto sólida, assim, né? No sentido de, puxa, trilhamos aí um caminhar e agora estamos prontos para crescer. Para crescer em vários aspectos, não é que, vamos... Eu acho que crescer pode ter várias interpretações, né? Pode ser em volume, pode ser... Mas eu acho que o crescimento é algo que vai ser muito rápido agora. Eu acho que a melhor mensagem que eu posso deixar é: cresça. Cresça sabendo quem você é. Não tenha vergonha de ser quem você é. Porque o único perfeito que esteve na Terra foi crucificado, então é muito arriscado ser perfeito por aqui. Então não tenha vergonha de perceber a sua sombra. Faz parte de você.
Você é a luz e a sombra que te trouxeram até esse momento. Então, o autoconhecimento é absolutamente necessário e obrigatório. O círculo enseja isso. Conheça, amplie os seus horizontes o máximo que você puder, mesmo em assuntos que para você hoje são aleatórios. Amanhã eles podem ser fundamentais. O círculo traz conhecimento. E pratique o bem indistintamente. Mineral, animal, vegetal e hominal fazem todos parte do mesmo planeta. O planeta não é dos hominais. Aliás, o câncer planetário é hominal. Nós temos que corrigir isso e a prática do bem vem disso. Ora, quem traz conhecimento e autoconhecimento está ensinando a prática do bem. Então sai da teoria, vai para a prática com toda a bagagem que você recebe através do círculo e aí você vai de fato estar construindo a nova Terra. Acho que eu entrei no círculo sendo uma menina, né? Apesar de já ter idade adulta, eu era uma menina. Então aquilo que eu comentei, de ir na casa do Ju e tal, também tinha esse quentinho que meninas gostam. Puxa, eu tô em casa, né? Tenho o meu chefe, que é quase um pai, que é quase um tio, né? Então tinha toda uma conotação infantilizada, mas não num aspecto negativo, num aspecto positivo, né? Puxa, você cria carinho, você cria, e eu acho que nesses 7 anos eu acabei conseguindo amadurecer nesse sentido, né? Puxa, o que é o quê? Definir. Hoje eu me considero uma mulher um pouco mais madura. Não sei se um pouco mais madura é ruim. Mas enfim, é isso. Me considero mais amadurecida em termos profissionais, em termos espirituais, que eu acho que foi o que mais mexeu comigo nesses últimos 7 anos. Porque também, né, para além do nosso posicionamento aqui no Vidão, eu também era uma pessoa infantil espiritualmente, né? Também achava que, puxa, vamos rezar para o Papai do Céu. Claro que não nesses termos, né? Mas eu acho que espiritualmente eu consegui, ao menos tenho tentado bastante e cada vez eu acho que está mais presente isso, construir uma autonomia espiritual dentro da minha vida, né? Eu saber que eu sou consciente das minhas atitudes, consciente da realidade que eu crio ao meu redor, consciente de que eu tenho poder de decisão e, mais do que tudo, consciente de que, para além de eu saber que eu tenho o poder da minha decisão, eu sei que essa minha decisão afeta, né, todo o entorno. Então isso eu acho que dá uma conotação um pouco mais abrangente, né? Puxa, eu posso fazer o que eu quero, sim, mas saiba que tudo tem consequências, né? E você afeta toda uma realidade ao redor, né? Então você escolher muito bem as decisões a serem tomadas, acho que nesse amadurecimento a gente acaba aumentando essa consciência, né? Então, sem dúvida alguma, os eventos do Círculo sempre promoveram em mim um movimento iniciático. É como se houvesse, a partir daqueles eventos, existe uma carga energética, é como se ali, com aquelas pessoas, como todo mundo, com a mesma intenção, com a mesma ideia de fazer as coisas serem diferentes, é como a gente consegue trazer um download de energia e isso traz um impulso de inspiração e de movimento em seguida. E é interessante que geralmente os congressos acontecem no inverno, que é um momento em que você está mais recolhido, e depois vem a natureza e traz um movimento de expansão. Então é como se você traz toda essa energia e depois consegue levar para as outras estações quando vai ter mais energia na primavera e no verão. Participando todos esses anos do Círculo, eu diria que nós estamos construindo uma nova Terra, mas com uma cabeça totalmente nova. Eu vejo que as pessoas que participam do Círculo, tanto professores quanto alunos, eles têm uma mente aberta para o novo. Então eu vejo que são espíritos, são almas que já estão se apresentando aqui no planeta com uma condição diferenciada. Então eu vejo como pessoas diferenciadas. Então eu diria, não se esqueçam disso. Se vocês vieram com uma cabeça diferente, aberta, não se esqueçam que essa é a sua grande missão, é implantar aqui na Terra ideias totalmente novas, que, óbvio, olham para o passado, aprendem com o passado, mas querem fazer tudo de um jeito diferente, né? Querem melhorar esse passado e não só copiar o que o passado veio trazendo, mas inovar.
Então, cabeças abertas vieram para inovar. Então, não se esqueçam de inovar, porque assim vocês vão estar cumprindo a sua missão. Eu estava sentado ali vendo o Ricardo Cury me cagando de chorar. Porque o Ricardo tem esse dom. E o General Shoa sentou do meu lado, em espírito. E um flash passou na minha cabeça, porque quando eu comecei o círculo, eu estava sozinho. Falei para a Mônica até lembrou hoje dessa história, do quanto eu fui enxotado de todo canto que vocês possam imaginar. Eu estava sozinho. E no começo do círculo, eu preparava a aula, preparava o design do slide, montava a câmera no estúdio, ia para frente da câmera, dava aula, terminava a aula, eu ia para trás da câmera, apertava o botão, levava o arquivo para casa, eu editava a aula, colocava a aula no círculo, publicava, fazia um material complementar e depois ia cuidar de atendimento, cobrança, gestão financeira, pagamentos, contas a pagar e receber, né? E aí foi chegando foi chegando hoje. Quando a Mônica chamou aqui na frente, eu não vim, porque eu não sou o círculo. Eu não sou o círculo, o projeto não é sobre mim. E foi isso que o general me disse hoje. Nós sentamos ali um do lado do outro, eu comecei a pensar que, esse ano nós temos um evento em Lisboa. Movido pelo espírito do empreendedorismo, é que sou consciente. Que é uma palavra que você nem sabia o que era 5 anos atrás. Você nem sabia o que era. Hoje eu vejo o Fernando falando de exoconsciência. Eu falei, caralho. E o general sentou do meu lado e disse assim, tá vendo? O projeto dessa escola nunca foi sobre quem eu fui. O projeto dessa escola nunca foi sobre quem você é. Essa escola sempre foi sobre quem eles podem ser. Porque o conhecimento que gera movimento vai virar transformação com a mão de vocês. E eu vou te dizer uma coisa, nós temos pressa, porque quem vai ver esse mundo de regeneração, eu pergunto para você. O que é que vai estar acontecendo por volta de 2057? Eles vão ser a geração economicamente ativa de 2057. O nosso trabalho é não estorvar. O nosso trabalho é abrir o caminho. Nós somos as novas vozes que clamam no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Porque essa geração vai refletir o Cristo, como Cristo deve ser refletido, e o nosso trabalho é suavizar, é aplanar o caminho, é preparar o caminho. Nós somos as novas vozes que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor. Projeto Nova Terra. Como eu disse, eu sou capricorniano. Ele é só a primeira etapa de um projeto muito maior. Você talvez já tenha ouvido falar desse projeto em outros lugares. Novo mundo, Nova Jerusalém, um novo planeta. Ele tem vários nomes. Mas o projeto Nova Terra é só a primeira etapa. O projeto Novo Mundo é só a primeira etapa. Ele é a conclusão de tudo aquilo que o apóstolo João previu no livro do Apocalipse. Porque no último capítulo, aquele que está sentado no trono diz, eis que eu faço novas todas as coisas. E quando ele olha para frente, ele diz assim, então eu vi surgir novos céus e nova terra. Foi de lá. O projeto Nova Terra é só a primeira etapa de um projeto muito maior que eu gosto de chamar de o reino. É sobre isso. É sobre isso. É sobre você olhar para dentro de você
e encontrar as sementes deste reino, porque o reino de Deus está no meio de vós. Quais são os seus talentos que estarão à disposição da nova terra? Quais são os seus potenciais? Qual é a energia que você vai empregar para construir a nova terra? Qual é a energia que você vai empregar para inaugurar a primeira fase do reino? Qual é a energia? Porque a energia está dentro de você. Então feche os seus olhos, olha para dentro de você agora. Olha para dentro de você, olha para o seu interior, porque está aí dentro. O projeto todo está aí dentro. O universo todo está aí dentro. Eu não sei o que te limita, eu não sei o que te impede, eu não sei o que tem travado você no seu projeto de vida, mas o projeto todo está aí dentro. O projeto todo está aí dentro. Feche os seus olhos agora e tenha coragem de olhar para as suas covardias, tenha coragem de encarar as suas misérias de frente, tenha coragem de encarar a sua tosquice. Ontem mesmo eu estava tão frustrado com certas coisas e eu disse: puxa, que droga, eu planejei o excelente e consegui realizar o tosco. Mas eu disse, todo mundo que eu reconheço como excelente um dia foi tosco, então eu vou insistir na minha tosquice até eu ser excelente. Porque é sobre isso, é sobre consistência, é sobre o tempo. É sobre insistir. Encare as suas misérias, encare as suas tosquices, encare tudo aquilo que você já poderia estar fazendo e não está fazendo porque está negando a própria identidade. Porque está deixando de ocupar o seu lugar. Está deixando de entrar no fluxo do universo. Olhe para dentro de você. Sabe, quando você perguntou do primeiro CTN, nossa, me veio uma imagem na cabeça. Que eu me emociono muito toda vez que eu lembro que foi uma mediúnica que a gente fez e que a gente viu o Lourenço com 16, 17 anos, lembra? E hoje, tá, daí aqui eu vou trazer pro pessoal, mas é que eu vejo o Lourenço hoje, a criança, o ser humano que ele está se tornando, meu Deus, ele representa a sensação que eu tive naquela mediúnica, sabe? E a gente sempre brincou e tal, mas ver a sede hoje, com todas essas crianças aqui, o Lourenço se tornando o ser humano que ele é, hoje eu tenho assim, eu nunca tive tanto essa certeza, mas hoje eu tenho a certeza que o Círculo não é uma empresa para agora. Ela realmente é uma empresa para uma geração que está chegando. Ela é uma empresa que vai para além da nossa idade, vai para além do, sei lá, vou estar velhinha, vou morrer, vocês vão morrer. E, ela é uma empresa para a geração do futuro mesmo. Eu acho que isso que para mim é muito forte, assim. Eu acho que é para isso que a gente tem que trabalhar, assim, para receber essas crianças que elas que vão construir de verdade o que o Círculo vai ser. Porque eu acho que a gente não faz ideia ainda do que vai ser tudo isso. A gente está tateando, está se reinventando a cada momento, tal, mas a gente não consegue saber o que o Círculo vai ser no futuro. É só essa criançada aí que está chegando que vai ter noção para que veio esse projeto. Se teve uma coisa que sempre acompanhou a escola, foi esse tripé: conhecimento, movimento e transformação. A gente acessa o conhecimento a partir dos conteúdos que a gente produz no audiovisual, digital, nas aulas, nos cursos do Círculo, nas nossas propostas. Mas isso gera esse movimento, esse encontro e esse movimento. Mas tem mais uma parte no tripé, que é a transformação. Não adianta ser movimento se a gente não atuar na transformação. É como diz um amigo meu, falar da nova terra e viver o evangelho de Jesus em churrascos de picanha gourmet e vinho de qualidade, onde todo mundo se diverte e tem momentos agradáveis, é fácil.
A ideia agora é a gente meter a mão na massa, né? A ideia agora é a gente fazer alguma coisa com isso. E desde o primeiro momento da escola, esse pilar de transformação ele foi honrado. A gente sempre pegou uma parte do nosso resultado líquido e investiu assim, em fomento direto. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Eu lembro do primeiro ano da plataforma, que começou em setembro de 2017. No final daquele ano, a gente teve um resultadozinho super pequeno. Mal dava para pagar as contas, tinha um monte de investimento para fazer. Mas a gente separou alguma coisa como, acho que foi uns 4, 5 mil reais que deu. E a gente foi e ajudou um hospital de uma ordem, de umas freiras que estavam cuidando de um hospital municipal. A gente falou, era o que tinha, né? E assim foi ao longo dos anos, né? Quando no terceiro congresso a Casa do Consolador estava numa situação complicada porque não tinha mais as reuniões presenciais por conta da pandemia e a gente sabia do movimento de demanda crescendo por cestas básicas. A casa saiu de 100, 150 cestas distribuídas para 1.000 cestas. A gente fez uma arrecadação, direcionou tipo 50 mil reais, mais de 50 mil reais para comprar cestas básicas, né? Eram pilhas e pilhas que a gente conseguiu ajudar ali, foram mais de 1.000 cestas que a gente conseguiu comprar naquele ano. No quarto congresso a gente fez o mesmo movimento, levantou também uma grana e já foi lá perto também da casa de 50, 60 mil reais e investimos nas cestas. No quinto congresso, o Consolador estava passando pela obra, pela construção, pela dificuldade. A gente falou, nós vamos fazer um aberto, nós vamos convocar as pessoas, e a gente conseguiu fazer uma doação de mais de 130 mil reais para ajudar na construção da Casa do Consolador, que é uma obra que a gente entende que é séria, comprometida realmente com o empreendedorismo social, com a transformação. E foi muito interessante porque a gente estava no palco, né? A minha meta era pelo menos chegar em 100 mil de arrecadação. Porque eu falei, falei pro pessoal, olha, esse congresso aqui custou 100 mil reais para fazer, então se a gente não conseguir levantar pelo menos 100 mil reais para doar para o Consolador hoje, eu vou me sentir um fracasso. E eu sou muito impaciente, né? Já estava na palestra da Mônica e aquilo não acontecia. E eu falei, aí a gente estava em 92 mil reais. E eu falei, então tá bom, então nós vamos anunciar 100 mil agora. E aí uma das meninas da Casa do Consolador veio e falou assim, mas a gente não chegou ainda, né? E eu me lembro que eu já puto, cansado de fazer campanha, eu peguei meu celular e falei assim, agora a gente chegou. E aí eu subi no palco, porque eu queria dar essa notícia pra Mônica, né? A gorducha, eu chamo ela de gorducha, ela fica louca. Eu falei, eu vou subir e falar isso pra gorducha. E aí no corredor, eu cruzei com o Gustavo. E ele falou assim, a gente chegou em 100 mil? O que aconteceu? A gente estava em 92? Como que a gente chegou em 100 mil? Eu falei, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu fiz chegar. Aí ele olhou frouxo pra minha cara. O Gustavo é grande, né? Ele olhou frouxo pra minha cara e falou assim, então eu tô fazendo o Pix de metade para sua conta porque nós estamos juntos em tudo. E aí a gente subiu no palco. E porque chegou em 100 mil, passou e chegou a 134. E esse evento, isso ensinou tanto para a nossa escola, tanto para a nossa escola. Tanto. Primeiro, ou você vive o que você prega, ou você cala sua boca. Essa é a primeira grande lição. Ou você vive cada palavra que sai da sua boca, ou você cale a sua boca para o bem de todo mundo. E eu me comprometi sempre, desde o começo, naquele momento, naquele frenesi, eu falei, falta a minha parte. Agora, falta eu viver isso, esse movimento. E quando a gente vive o que a gente prega, a força das nossas palavras movimenta o campo.
quando eu não só acesso o conhecimento, quando eu não só busco o conhecimento, mas quando eu decido ser o conhecimento, isso afeta, isso gera um movimento multidimensional que a gente não sabe, a gente não tem ideia do quanto movimenta. E aí a transformação acontece em mim. De dentro de mim floresce um novo ser, de dentro de nós emerge um mundo novo. Segundo, isso não precisa ser um caminho solitário. Eu acho que todas as pessoas que foram entrando, talvez... Eu confesso que no começo eu me sentia muito sozinho. Muito sozinho. Por mais que eu tivesse certeza por tudo que o general invadiu da minha vida, por tudo que invadiu não, mas por tudo aquilo que ele manifestava claramente, eu sabia que eu não estava sozinho, mas faltava o abraço, faltava a parceria. E eu acho que à medida que as pessoas foram chegando, pessoas como a Fefa, como a Juliana, como a Grazi, como toda a galera da equipe, como a Mônica, a Margarete, como tantos amigos que foram chegando, e como o Gustavo, que chega meio como um irmão mesmo, assim, tipo, eu compro toda a briga com você, né? O Gustavo é o tipo de pessoa que não me deixa sozinho. Uma vez deu uma ventania aqui na sede, caiu um galho de árvore bem na frente do nosso portão, a gente não tinha como entrar na sede. E aí ele já arrastou aquele galho e tal, era um galho gigante, mas um pedaço da árvore caiu. E aí a Juliana ligou para a prefeitura, que a Juliana é a pessoa que agiliza tudo na sede, faz a gestão, né, da coisa toda. Ele ligou na prefeitura e ia demorar. Eu falei assim, não liga para a prefeitura, porque se esse galho cair no meu caminho, ele é meu. E eu vou resolver. E eu lembro que eu terminei de atender mentoria, fui para uma casa de material de construção, comprei um machado e um facão. E luva. E voltei, todo gourmetzinho. E eu tava precisando daquilo, sabe? Eu tava precisando. O problema vai aparecer na minha frente, depois eu vou dar machadada nesse problema, até ele virar pequenos probleminhas menores que eu vou queimar na lareira da sede. E eu me lembro que eu dei 5 machadadas sozinho e aparece o alemão do lado já com a luvinha dele. Então a gente vai cortar galho hoje. Aí a gente cortou. E aí a gente se divertiu, depois eu arrastei o resto e eu falei, tá, você quer me conquistar, você quer conquistar meu amor, eu quero uma serra elétrica para terminar de cortar isso. E aí no dia seguinte chegou uma serrinha elétrica e eu me diverti cortando tudo aquilo. O caminho de quem desperta, o caminho de quem passa por uma expansão de consciência, ele não precisa ser solitário. Ele é um caminho, sim, que tem muita solitude, porque tem muito mergulho interior. Mas solitude não é solidão. Solitude não é solidão. Se tem uma coisa que os espíritos da nossa egrégora ainda não podem fazer, por mais que eles mexam as coisas, façam barulho, vigiem mesa, mas eles ainda não conseguiram produzir o fenômeno de materialização para dar um abraço na gente. E talvez propositalmente, talvez para que a gente entenda que os nossos braços têm essa função. E nesses braços e abraços a gente redescobre o que é ser comum, unidade, né? Comunidade. E eu acho que o terceiro ponto foi perceber como esse movimento sempre é muito maior do que nós. No final do 5º congresso, eu falei para a Mônica, não só batemos a meta, como estamos quase dobrando a meta, brincando com ela. Mas deu 134, no final deu 136 mil e alguns quebrados assim a doação. E eu falei para ela, ó, já chegou nesse valor, e ela começou a chorar. Ela falou, a gente recebeu ontem uma ligação dos engenheiros, a gente vai ter que fazer um muro de contenção porque a estrutura está fazendo os terrenos cederem, está causando um problema. E isso não estava previsto no orçamento. Ela falou, e o custo dessa obra vai ser 134 mil. Ali, naquele papo, eu, Mônica, a gente se cagando de chorar no palco, mas ali a gente entendeu
Assim, o verdadeiro significado de o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisou, veio, chegou. Esse é um movimento multidimensional, esse é um movimento espiritual. É mais do que falar, é mais do que recitar as palavras, é viver na prática aquilo que você está fazendo. E essa experiência é uma experiência que acompanha a escola e que vai acompanhar ela por muito tempo. Você vai ouvir falar do 70º Congresso Anual do Círculo. Você vai ouvir falar do 100º Congresso do Círculo. Enquanto a escola existir, vai ter um congresso anual. Vai ter um congresso. E vai ter um congresso porque esse encontro alimenta, esse encontro fortalece, esse encontro onde eu posso ver você e você pode me ver. Esse encontro me lembra quem eu sou e também lembra quem é você. É para isso que o congresso existe. Como um ponto de encontro, como um posto onde a gente vai, se abastece, se energiza, a gente sai dali com uma carga e volta para o mundo. É como se fosse o encontro anual de uma sociedade secreta que está infiltrada em todos os segmentos da sociedade para produzir um projeto chamado Nova Terra. E esses membros secretos, que nem sempre podem mostrar sua real identidade, mas eles precisam atuar como infiltrados, eles têm um momento que eles voltam para o QG, eles têm um momento que eles voltam para o quartel-general, para se fortalecer, para se recarregar, para traçar novos planos e voltar. Esse é o Congresso do Círculo. Esse é o Congresso do Círculo. Oh, my heart had been aching since the day that I first laid eyes upon you. I knew you were the one. Since that day, I had never been the same. No one ever could turn me away. Our love had just begun.